Feche os olhos e pense na sua infância. A casa em que cresceu, o seu melhor amigo da escola primária, aquelas férias de verão, quando tinha 8 anos. Consegue ver? Não consegue? Os detalhes, as cores, os sentimentos. Você lembra-se claramente, cristalino. Mas e se abrisse os olhos agora mesmo? Perguntasse à sua família sobre esta memória e eles olhassem para si como se fosse louco e se dissessem que aquela casa nunca existiu, aquele amigo nunca foi real, aquelas férias nunca aconteceram, e se pegassem álbuns de fotografias antigos em busca de provas e as provas mostrassem algo completamente diferente do que se recorda, nenhum detalhe confuso errado, sem data confusa, a memória inteira, fabricada, uma experiência vívida, detalhada e emocionalmente rica que o seu cérebro criou do nada e o convenceu de que era real. Milhares de pessoas estão a descobrir este pesadelo. Lembram-se de infâncias que nunca aconteceram, irmãos que nunca existiram, anos das suas vidas que, segundo todos os outros e todas as provas físicas, se desenrolaram de forma completamente diferente. Não estão confusas. Não estão a lembrar-se mal de pequenos detalhes. Tem linhas temporais falsas na cabeça. E o horror não é apenas que as memórias estejam erradas. É que parecem absoluta e inegavelmente reais. E nenhuma quantidade de provas pode fazê-los parecer menos verdadeiras. Jessica Chun tinha 32 anos quando descobriu que uma parte fundamental da sua infância nunca existiu. Estava num jantar de família, a falar sobre os seus avós, a recordar os verões que passava na sua quinta, no interior do estado de Nova York. Ela conseguia descrevê-la na perfeição. A longa entrada de cascalho, ladeada por carvalhos. O celeiro vermelho com a porta que sempre encravou. O cheiro, a feno e a cavalos. O riacho atrás da propriedade onde ela e o primo apanhavam sapos. Lembrava-se de ter 7, 8, 9 anos, de passar lá todos os meses de julho e agosto, a correr pelos campos, a ajudar o avô a alimentar galinhas. Sentada na varanda, com a avó a beber limonada. Não eram impressões vagas. Eram memórias sólidas e detalhadas, com informação sensorial, peso emocional, conversas específicas. Jessica tinha contado histórias sobre aquela quinta durante toda a sua vida adulta. O marido o verás dezenas de vezes. Mas nesse jantar, quando ela mencionou a quinta, os seus pais trocaram um olhar confuso. O seu pai disse: "Jessica, que quinta?" Ela riu-se, pensando que ele estava a brincar. "A quinta da avó e do avô, onde passávamos todos os verões." O rosto da mãe empalideceu. "Querida, os teus avós nunca tiveram uma quinta. Viveram num apartamento de 2 quartos, em Brooklyn, durante toda a vida." Jessica sentiu o quarto inclinar-se. Ela insistiu que estavam errados. Descreveu a propriedade com mais detalhe. A planta da casa. Os animais. O verão específico em que a gata do celeiro teve crias. Os seus pais apenas olharam. Finalmente, o seu pai foi à cave e trouxe caixas de álbuns de fotografias antigos. Abriu sobre a mesa. Fotos da Jéssica em criança a visitar os avós. Num apartamento, Brooklyn, urbano. Sem quinta. Sem celeiro. Sem campos. A Jéssica olhou para as fotos e não os reconheceu. Ou melhor, reconheceu-se a si própria aos seus avós, mas o cenário estava errado. Completamente errado. Ela argumentou que talvez estas fotos fossem de visitas diferentes, que as fotos da quinta deviam estar em álbuns diferentes. Mas os seus pais tinham a certeza, doentes no início, depois preocupados. Nunca tiveram propriedades no interior. Nunca tiveram uma quinta. Os verões de Jessica eram passados em Brooklyn, ou num acampamento diurno em Queens. O seu primo, aquele com quem se lembrava de apanhar sapos, confirmou. Nenhuma quinta. Nunca aconteceu. A Jéssica foi para casa nessa noite e não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama, revivendo as memórias. Não pareciam falsas. Pareceram mais reais do que algumas coisas que realmente aconteceram. Ela ainda conseguia sentir
o cheiro do celeiro. Ainda conseguia ouvir o riacho. Ainda conseguia sentir a madeira áspera do corrimão da varanda sob as suas mãos. Na semana seguinte, consultou um neurologista. Testes cognitivos, tomografias cerebrais. O médico diagnosticou-lhe confabulação, uma condição em que o cérebro cria falsas memórias para preencher lacunas ou como resultado de disfunção neurológica. Mas a Jéssica não tinha lacunas, sem traumatismo craniano, sem gatilho claro. O médico explicou que, por vezes, o hipocampo, a região do cérebro responsável pela formação da memória, falha, cria marcadores de memória para eventos que nunca ocorreram, atribui detalhes sensoriais, peso emocional, posicionamento temporal, constrói uma experiência falsa, inteira, que parece indistinguível da memória real. E uma vez criada, é quase impossível de apagar. Mesmo sabendo intelectualmente que a quinta nunca existiu, Jéssica ainda se lembra dela. Ela ainda consegue fechar os olhos e caminhar por aquela propriedade. Ainda ouve a voz da avó Chomelá para rantar. Ainda sente o calor do verão na pele. O seu cérebro criou uma infância que nunca aconteceu. E ela vai carregar essas falsas memórias para o resto da vida, perguntando-se sempre o que mais no seu passado pode não ser real. David Martinez teve uma descoberta diferente, mas igualmente perturbadora. Tinha 38 anos quando descobriu que o seu irmão mais novo nunca existiu. David cresceu com Michael, partilhou o quarto com ele durante 15 anos. Lutavam por brinquedos, pelo comando da TV, por quem ficava com o último pedaço de pizza. Michael era 2 anos mais novo, sempre na cola, irritante, mas amado. David tinha 1000 recordações de Michael, ensinando-o a andar de bicicleta, protegendo-o dos valentões. As suas conversas noturnas, quando deveriam estar a dormir, quando cresceram, afastaram-se como irmãos. Mas David sempre se lembrou de Michael com carinho, até que foi a uma reunião de família em 2024 e mencionou-o casualmente. Olá, alguém teve notícias do Michael ultimamente? A mesa ficou em silêncio. A sua tia pareceu confusa. O rosto da sua mãe empalideceu. O seu pai disse lentamente: David, quem é o Michael? Oh, David riu-se. Achou que era uma piada estranha. Michael, meu irmão. Teu filho. A sua mãe começou a chorar. O pai disse: David, tu não tens irmão. És filho único. Sempre foste filho único. A sala começou a girar. David insistiu. Descreveu Miguel. Lembrou-lhes acontecimentos específicos. Feriados, discussões. Os seus pais o recriminou com horror crescente. Trouxeram fotografias de família. Todas as fotos mostravam David sozinho. Sen e Herm mostraram-lhe a sua certidão de nascimento. Filho único. Mostraram a casa em que cresceram. O quarto do David. Uma cama, sempre uma cama. Os seus amigos de infância confirmaram. O David era filho único. Sempre fora. As memórias de Michael, 15 anos de história partilhada, eram impossíveis. O David teve um colapso. Acabou em avaliação psiquiátrica. Os médicos diagnosticaram-lhe era um caso grave de confabulação combinado com possíveis sintomas dissociativos. Teorizaram que ele tinha criado um companheiro imaginário quando era criança, que de alguma forma se solidificou em falsas memórias com a idade. Mas as memórias de David não eram de um amigo imaginário, eram de uma pessoa real. Um irmão de carne e osso com personalidade própria, vida própria. David recordava o primeiro dia de aulas de Michael, a sua formatura, as suas namoradas, conversas específicas sobre os planos de Michael para a faculdade. Como poderia tudo isto ser fabricado? O psiquiatra explicou que o cérebro é capaz de construir narrativas falsas inteiras, que, uma vez formada uma falsa memória, o cérebro preenche detalhes, cria memórias de apoio, constrói uma linha temporal interna consistente. David conseguia descrever o rosto de Michael, a sua voz, os seus maneirismos.
Mas já ninguém se lembrava dele. Não havia fotos, sem registro escolar, sem certidão de nascimento, nenhuma evidência de que Michael alguma vez tenha sido real. O David ainda pensa nele, ainda chora a sua morte. Não porque o Michael morreu, mas porque o Michael nunca existiu. E a dor é duplicada porque David não só perdeu um irmão, como também perdeu a confiança na sua própria mente. Se Michael não era real, o que mais é falso? Quanto do seu passado aconteceu realmente? David verifica as suas memórias constantemente agora, cruzando referências com outras pessoas, em busca de provas, com medo de descobrir que outras peças fundamentais da sua vida são invenções que o seu cérebro criou e o convenceu de que eram reais. Emma Rodrigues vivenciou algo ainda mais perturbador, porque as suas falsas memórias não eram da infância, eram recentes. Emma tinha 29 anos, quando descobriu que um ano inteiro da sua vida nunca tinha acontecido como se lembrava. Lembrava-se claramente de 2018, de se formar na faculdade em maio, de começar o seu primeiro emprego numa empresa de marketing em Chicago em junho, de trabalhar lá até o final do ano. Lembrava-se dos seus colegas de trabalho, dos seus projetos, do seu trajeto diário, reuniões específicas, o seu pequeno escritório com a janela virada para o oeste, a cafetaria no andar de baixo onde ela almoçava. Eram memórias recentes, de apenas 6 anos, não impressões de infância apagadas. Em 2024 encontrou uma amiga da faculdade que lhe perguntou sobre o seu ano no estrangeiro. A Emma ficou confusa. Em que ano? No estrangeiro. A sua amiga encarou-a. O teu semestre, em Espanha, 2018. Saíste logo após a formatura. Fizemos-te uma festa de despedida. Emma insistiu que isso nunca aconteceu. Ela foi diretamente para o emprego em marketing. Mas a sua amiga mostrou as suas fotos no Facebook. Emma Madrid. Emma, em Barcelona. Datadas durante o outono de 2018, Emma olhou para as fotografias e não se lembrava de as ter tirado. Não se lembrava de lá ter estado. Ela verificou as suas próprias redes sociais. As fotos estavam lá. As suas postagens da Espanha. Comentários de amigos. Check-ins em restaurantes em Madrid. Mas ela não se lembrava de nada disso. Em vez disso, ela lembrava-se de Chicago, da empresa de marketing, do seu escritório, do seu trabalho. Ela contactou o seu antigo empregador. Não tinham nenhum registro dela. Ela nunca lá tinha trabalhado. Ela verificou com a faculdade. O seu histórico escolar mostrava um programa de intercâmbio semestral em Espanha. No outono de 2018, ela vasculhou o seu apartamento e encontrou o seu passaporte. Carimbos de Espanha. Datas de entrada e saída. Correspondentes ao outono de 2018, ela encontrou souvenirs que não se lembrava de ter comprado. Um cartão do metro de Madrid, na carteira. Recibos de restaurantes espanhóis. Prova física de que ela esteve em Espanha. Mas ela lembrava-se de Chicago. A Emma consultou um neurologista especializado em perturbações da memória. Explicou que ela provavelmente experimentou um fenômeno raro, em que o cérebro criou uma linha temporal falsa para sobrescrever memórias reais. Possivelmente desencadeado por estresse ou trauma durante a viagem à Espanha que a sua mente queria suprimir. Então, seu cérebro fabricou uma versão alternativa desses meses, substituindo Espanha por Chicago, o estudo no estrangeiro por um emprego em marketing. E a falsa linha temporal tornou-se a sua realidade. O médico disse que as memórias reais poderiam regressar, ou poderiam ser sobrescritas permanentemente. Emma guarda as fotografias de Espanha no telemóvel agora, estudando-as como provas de uma vida que não se lembra de ter vivido. Ela olha para o seu próprio rosto nestas fotos e vê uma estranha. Lê os seus posts sobre amar Madrid, sobre comida espanhola, sobre aventuras com colegas de turma e não sente nada, nenhum reconhecimento. Essas experiências pertencem a outra pessoa. A Emma que se lembra de Chicago é a única Emma que parece real. Mas Chicago nunca aconteceu. Aquele escritório nunca existiu. Aqueles colegas de trabalho nunca foram verdadeiros. Emma tem um ano de memórias completamente falsas, substituindo um ano de experiências que realmente viveu,
mas às quais não consegue aceder. Ela está presa entre duas linhas temporais, uma que aconteceu e outra que não aconteceu, e não consegue dizer qual é real porque ambas parecem igualmente verdadeiras. 3 pessoas, 3 situações impossíveis. Jessica recorda uma quinta da infância que nunca existiu, repleta de detalhes sensoriais e peso emocional. David recorda 15 anos com um irmão que nunca nasceu, a chorar a perda de um irmão que só ele consegue recordar. Emma recorda um ano inteiro a trabalhar num emprego que nunca teve, enquanto as fotos provam que estava a viver uma vida completamente diferente da qual não se lembra. Não estão sozinhos. Os neurologistas estimam que milhares de pessoas vivem com memórias falsas significativas que nunca identificarão como falsas, porque parecem demasiado reais para questionar. E a verdade aterradora é que pode ser uma delas. Alguma memória que guarda. Alguma experiência que tem a certeza que aconteceu. Pode ser uma invenção que o seu cérebro criou e preencheu com detalhes suficientemente convincentes para o enganar para sempre. Como sabe o que é real? Lembra-se da sua casa de infância, mas e se o layout estiver errado e nunca tiver verificado? Lembra-se do seu primeiro beijo, mas e se tiver acontecido de forma diferente do que pensa e todos forem demasiado educados para o corrigir? Lembra-se do ano passado, do mês passado, de ontem, mas a memória não é um registro, é uma reconstrução. E as reconstruções podem ser construídas a partir de plantas falsas. Jessica ainda caminha por aquela quinta na sua mente. David ainda chora a morte de Michael. Emma ainda se lembra daquele escritório em Chicago. E os seus cérebros nunca se livrarão dessas falsas memórias, porque para os seus cérebros não são falsas. São apenas mais uma parte do passado, indistinguíveis da verdade, permanentes, inabaláveis, reais em todos os sentidos, exceto um. Nunca aconteceram. A memória não funciona como uma câmara de vídeo. Não grava, nem reproduz. Ela reconstrói. Cada vez que se lembra de algo, o seu cérebro remonta essa memória a partir de fragmentos neurais dispersos, armazenados em diferentes regiões. E durante a reconstrução, ocorrem erros. Detalhes mudam. São adicionados elementos que nunca existiram. Experiências falsas inteiras podem ser inseridas na sua linha do tempo sem que se aperceba, porque o processo parece idêntico, quer a memória seja real ou inventada. A quinta de Jessica, o irmão de David, o ano perdido de Emma menos estes, não são fenômenos sobrenaturais. São disfunções neurológicas documentadas na literatura médica há décadas. A condição é chamada de confabulação e revela algo profundamente perturbador sobre a consciência humana. O seu sentido de identidade, a sua história pessoal, toda a sua identidade é construída sobre memórias. E as memórias são pouco fiáveis, corruptíveis e, em alguns casos, completamente falsas. O que significa que pode não saber quem é. A pessoa que pensa que foi. A vida que pensa que viveu. Pode ser parcial ou totalmente ficção criada por um cérebro que prioriza a narrativa, coerente em detrimento da precisão factual. As falsas memórias da quinta de Jessica tiveram origem no seu hipocampo, a região do cérebro responsável por formar e armazenar memórias. As tomografias cerebrais mostraram padrões invulgares de atividade consistentes com a síndrome de confabulação, onde o hipocampo cria marcadores de memória falsos para eventos que nunca ocorreram. O processo é semelhante à forma como os sonhos parecem reais enquanto os vivencia. O seu cérebro gera informações sensoriais, respostas emocionais e estrutura narrativa. Mas no caso de Jessica, estas experiências fabricadas foram arquivadas como memórias reais em vez de sonhos. Uma vez armazenadas, tornaram-se indistinguíveis das recordações genuínas. O neurologista explicou que as falsas memórias contêm, geralmente, mais detalhes sensoriais do que as verdadeiras. Porque as memórias reais degradam-se com o tempo, tornando-se confusas e impressionistas, mas as falsas memórias podem ser construídas com perfeita clareza, porque não são gastas por anos de recordação. A quinta de Jessica é mais vívida do que as memórias reais da infância, porque o seu cérebro a construiu recentemente, preenchendo cada detalhe com a precisão da imaginação,
sem as restrições da experiência real. Ela consegue descrever a quinta melhor do que as suas casas reais de infância. Porque a quinta é uma construção, não uma recordação. E não há tratamento. Não há como apagar as falsas memórias depois de estarem enraizadas. Jessica experimentou terapia cognitivo-comportamental na esperança de substituir as falsas memórias por factos. Mas saber algo intelectualmente não altera a sensação emocional. Ela sabe que a quinta nunca existiu. Ela viu a prova, mas ainda se lembra dela. Ainda sonha com ela. Ainda sente nostalgia por um lugar que nunca foi real. O falso irmão de David apresenta um caso mais complexo porque a fabricação envolveu uma narrativa sustentada ao longo de 15 anos. Criar uma única memória falsa é relativamente comum. Criar uma pessoa falsa inteira com personalidade, desenvolvimento e interações consistentes requer uma confabulação maciça. O psiquiatra que avaliou David teorizou que ele teve um companheiro imaginário quando era criança, um mecanismo de coping normal para filhos únicos. Mas, em vez de o ultrapassar, o cérebro de David continuou a construir a narrativa na adolescência e na idade adulta. A cada ano, eram geradas novas memórias. Michael a embelecer. A vida de Michael a progredir paralelamente à de David. O cérebro preencheu detalhes. Criou memórias complementares de eventos familiares que incluíam Michael. Construiu uma linha temporal alternativa completa, onde David sempre teve um irmão. Este tipo de confabulação sustentada indica frequentemente problemas neurológicos subjacentes ou trauma psicológico. Mas as tomografias cerebrais de David não mostraram quaisquer anormalidades. A sua avaliação psicológica não revelou trauma. Tinha simplesmente um cérebro que decidiu, por razões que nenhum médico conseguiu identificar, criar um irmão. E uma vez criado, esse irmão tornou-se real para David em todos os sentidos significativos. O psiquiatra realçou que David não estava a delirar. Os delírios envolvem acreditar em algo apesar de evidências contraditórias. David aceitou as provas. Ele sabia que o Michael não existia, mas aceitar e sentir são coisas diferentes. Pode saber intelectualmente que algo é falso, e ainda assim, viventá-lo como verdadeiro. David sabe que Michael nunca foi real, mas ainda assim lamenta sua ausência. Ainda sente a falta dele. Ainda sente a ausência de alguém que nunca lá esteve. A dor é real mesmo que o irmão não esteja presente. O caso de Emma demonstra como as falsas memórias podem sobrepor-se a memórias reais, recentes, e não apenas preencher lacunas de uma infância distante. O seu cérebro substituiu meses de experiências reais em Espanha por experiências fabricadas em Chicago. Os neurologistas chamam-lhe confabulação retrógrada, onde as falsas memórias se sobrepõem às existentes. O gatilho é geralmente um trauma ou estresse extremo, do qual o cérebro quer escapar. Aconteceu algo durante o semestre de Emma, em Espanha, que a sua mente não conseguiu processar. Assim, em vez de lidar com isso, o seu cérebro construiu uma linha temporal alternativa onde a Espanha nunca aconteceu. Substituiu por Chicago. Uma narrativa fictícia, segura onde Emma estava a trabalhar, num emprego normal. Em vez de lidar com qualquer trauma ocorrido no estrangeiro, os médicos sugeriram que Emma provavelmente vivenciou algo profundamente perturbador em Espanha. Agressão, acidente, crise emocional. A sua mente consciente não se lembra disso, porque a falsa linha do tempo de Chicago foi construída especificamente para o enterrar. Mas o trauma original ainda está lá, trancado algures, no seu hipocampo, inacessível, mas a influenciar o seu comportamento. Emma recusa-se a viajar para o estrangeiro agora. Fica ansiosa com a língua ou cultura espanhola. Tem ataques de pânico quando os amigos sugerem visitar Madrid. Não sabe por que razão estes gatilhos a afetam, pois não se lembra de Espanha, apenas da falsa linha do tempo de Chicago. O trauma está a afetar a sua vida, permanecendo completamente escondido por detrás de memórias fabricadas. O fenômeno estende-se muito além de 3 casos documentados. Estudos publicados em 2025 mostram aumentos acentuados de perturbações de memória entre adultos com menos de 40 anos.
Os investigadores associam isso a múltiplos fatores. O isolamento causado pela COVID-19 interrompeu a formação normal da memória para milhões de pessoas, criando lacunas temporais que os cérebros preencheram com narrativas falsas. O aumento do tempo em frente aos ecrãs e a estimulação digital sobrecarregam o hipocampo, tornando-o mais propenso a erros. O estresse e a ansiedade crônicos interferem na consolidação da memória, levando a falsas inserções e a recordações corrompidas. O resultado é uma epidemia de pessoas que andam por aí, com memórias falsas que nunca identificarão como falsas porque parecem completamente reais. Comunidades online formaram-se em torno disso. O fórum Glitching de Matriz do Reddit tem mais de 300 mil membros a partilhar experiências de se lembrarem de coisas que aparentemente nunca aconteceram. Objetos que juram que existiram, mas dos quais não conseguem encontrar provas. Eventos em que se lembram de ter participado, mas dos quais não têm fotos. Casas de infância das quais se recordam de forma diferente das dos seus irmãos. A maioria desvaloriza estas peculiaridades como sendo normais da memória, mas alguns estão a documentar memórias falsas sistemáticas. Experiências inteiras que as provas físicas contradizem. E estão a descobrir que não estão sozinhos. Milhares de pessoas estão a encontrar discrepâncias entre as suas memórias e a realidade, questionando se podem confiar nas suas próprias mentes. As implicações filosóficas são devastadoras. Se a memória não for fiável, a identidade pessoal torna-se questionável. Você é quem se lembra de ser. O seu sentido de identidade é construído a partir da sua história, das suas experiências, das suas memórias acumuladas. Mas se essas memórias podem ser falsas, quem é realmente? Jessica não é a pessoa que passava os verões na quinta dos avós. Essa pessoa nunca existiu. No entanto, ela sente que é. O David não é alguém que cresceu com um irmão. Sempre foi filho único. No entanto, todo o seu autoconceito inclui ser irmão. Emma não é alguém que começou a sua carreira numa empresa de marketing de Chicago. Ela estudou em Espanha. No entanto, ela não tem acesso à pessoa que viveu essa experiência. A verdadeira Emma está trancada, substituída por uma versão falsa. E ela nunca encontrará o seu verdadeiro eu. Os investigadores da memória enfatizam que todos têm memórias falsas em algum grau. Pequenas distorções, detalhes embelezados, eventos compostos misturados. Mas a maioria das pessoas nunca descobre estes erros, porque nunca verifica. Lembra-se do seu quarto de infância como maior do que era. O seu primeiro dia de aulas como mais ensolarado. A sua adolescência como mais dramática. Pequenas memórias falsas que não impactam significativamente a sua vida. Mas Jessica, David e Emma representam o extremo oposto, onde as falsas memórias não só colorem o passado, como o substituem completamente. O entendimento científico atual é que a memória é menos como registrar a história e mais como escrever ficção com base em notas soltas. O seu cérebro armazena fragmentos, impressões sensitivas, marcadores emocionais, marcadores de contexto. E quando se lembra de uma memória, o seu cérebro improvisa uma história ligando esses fragmentos. Normalmente, a história corresponde ao que realmente aconteceu, mas por vezes a história está errada. E quanto mais se lembra de uma memória falsa, mais real ela se torna, porque cada recordação fortalece as vias neurais. Jessica lembrou-se da quinta milhares de vezes desde a infância. Cada recordação reforçava a falsa memória, tornando-a mais forte, mais detalhada, mais credível. Quando ela descobriu que era falsa, as vias neurais eram tão fortes que saber a verdade não conseguia enfraquecê-las. A memória é permanente. David lamentou Michael durante anos. Cada vez que pensa no seu irmão, fortalece a ficção neural. Emma contou histórias sobre o seu trabalho em Chicago, reforçando a falsa linha temporal de cada vez que fala de 2018, os seus cérebros comprometerão-se com estas falsas narrativas tão profundamente que mudá-las exigiria reescrever a arquitetura neural fundamental.
o que é impossível com a tecnologia atual. Eles estão presos. Viver com memórias que sabem que são falsas, mas não conseguem deixar de as experienciar como reais. E a pergunta que os tira o sono é a mesma que deveria aterrorizar toda a gente. Se estas memórias são falsas, o que mais é? Quanto do seu passado aconteceu realmente? Quanto é ficção que anda a contar a si próprio há tanto tempo que se esqueceu que não era real? Verifique as suas fotografias de infância e veja se as divisões correspondem à sua memória. Pergunte aos irmãos sobre experiências partilhadas e veja se lembram da mesma forma. Porque pode descobrir que pedaços do seu passado nunca aconteceram. E quando encontrar uma memória falsa, questionará tudo. Jéssica questiona. David questiona. Emma questiona. Eles verificam tudo agora. Cruzam referências de cada memória. Procuram provas. Porque aprenderam a lição mais difícil sobre a consciência humana. Não pode confiar em si mesmo. O seu cérebro mente. E as mentiras parecem exatamente verdade.